Bom, então vamos lá. Bom dia, meu nome é Lawanda. Atualmente eu sou acadêmica do 7º período de Medicina da Universidade de Brasília. Eu agradeço muito pelo convite. E o tema da nossa aula é, a princípio, esclerose múltipla, mas a gente vai abordar algumas outras doenças desmielinizantes. Assim, eu sei que as outras doenças são bem específicas, mas se vocês saírem dessa aula sabendo pelo menos esclerose múltipla, eu já fico muito contente, tá? Então vamos lá. Então, essa é a nossa programação. Primeiro, a gente vai ver um caso clínico, depois, nós vamos ver a definição e a fisiopatologia, quadro clínico da doença, como se faz o diagnóstico, como a gente trata, e eu vou mostrar alguns depoimentos. Aí, em seguida, eu vou apresentar algumas outras doenças desmielinizantes para vocês. E eu vou tratá-los como estudantes de medicina já, tá? Então, se tiver algum termo que vocês não conhecem, eu vou deixar meu contato no final da apresentação, vocês podem me mandar mensagem, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Nosso caso clínico é o seguinte. Nossa paciente, Ana Clara, ela tem 34 anos, é de sexo feminino, branca, ela é casada, natural de Florianópolis e procedente de Brasília, Distrito Federal. A história clínica dela é a seguinte. A paciente retorna ao neurologista com queixa de dormência em membro superior direito e incontinência urinária, refere surto semelhante com dormência em membro inferior esquerdo em junho de 2017, quando foi diagnosticada erroneamente com hérnia discal. Em janeiro de 2018, teve dormência em lábio superior e hemifase direita, além de dor hemicraniana direita, sendo tratada com prednisona. Imagino que vocês não conhecem esse medicamento, então eu coloquei entre parênteses que ele é um corticoide, então ele tem a função de, entre aspas, apaziguar o nosso sistema imunológico. Ao exame físico, ela estava com bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e no espaço, eupneica, febril. O exame cardiovascular, o ritmo era regular, em 2 tempos, com bolhas normofonéticas, ausência de sopros, urgência jugular patológica. Respiratório, ela tinha um muro vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. E ao exame abdominal, o abdômen era indolor à palpação, superficial e profunda, fígado e baço impalpáveis. Resumindo, não encontraram nenhuma alteração no exame físico, até agora. Já no exame neurológico, identificaram a presença de déficit sensitivo global e ataxia de marcha sensitiva, reflexo córneo-palpebral indiferente bilateralmente e lesão central do nervo facial à esquerda. A EDSS dela foi de 2. Mais adiante eu vou explicar para vocês o que é EDSS, eu vou mostrar, na verdade, né? Mas, em suma, é uma escala que os neurologistas do mundo inteiro utilizam para avaliar o grau de capacidade de pacientes com esclerose múltipla. Então, só de vocês saberem o que é essa escala, vocês já matariam esse caso clínico. Eu pergunto para vocês, quais são as hipóteses diagnósticas? Bom, acho que eu acabei falando, né? Mas vale pensar em outras doenças também. É importante a gente exercer esse raciocínio clínico. Então, agora, indo para a parte 2 da nossa apresentação, eu vou definir o que seria esclerose múltipla e vou apresentar a fisiopatologia para vocês, tá? O que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla trata-se de uma doença autoimune do sistema nervoso central que afeta preferencialmente mulheres jovens e é considerada autoimune, inflamatória, desmielinizante e com degeneração axonal. A esclerose múltipla é uma doença que afeta mais as mulheres, mas a razão disso ainda não é conhecida. A fisiopatologia da esclerose múltipla, apesar de não tão bem elucidada ainda, basicamente é um estímulo, um gatilho, que leva a uma inflamação no nosso sistema nervoso central. Essa inflamação vai levar à desmielinização, e essa desmielinização vai levar a uma degeneração axonal, o que vai prejudicar a condução dos nossos impulsos nervosos, né? Então, um gatilho, como eu falei anteriormente, vai ativar esses linfócitos T, que vão ser autorreativos. Então, eles começam a atacar o próprio sistema imune, né, da pessoa de forma exacerbada.
esses linfócitos vão atacar a micróglia e também vão levar à destruição da mielina e de oligodendrócitos. Então, imagine só os estragos no nosso sistema nervoso central quando isso acontece, né? Quando isso acomete uma pessoa, que vai levar, então, à esclerose múltipla. Tá, então eu falei para vocês que a fisiopatologia ainda não está muito bem elucidada, mas essa é a explicação mais aceita, e nós temos evidências para isso, né? Por quê? Bom, primeiramente a gente tem 3 principais evidências que nos confirmam de que talvez essa seja a real fisiopatologia da esclerose múltipla. Seriam elas: inflamação acompanhada de destruição da barreira hematoencefálica vista nos estágios precoces da doença, células B inflamatórias, células B e macrófagos tipicamente vistos nos exames histopatológicos de biópsia de lesões de esclerose múltipla, diminuição da atividade da doença com o uso de imunomoduladores que reduzem a resposta TH1, aumento da resposta TH2 e TH3, ou bloqueio do movimento das células T através do sangue para dentro do sistema nervoso central. Provavelmente tem vários termos aqui que vocês não conhecem, então não deixem de perguntar, de questionar. Eu estou super disponível para tirar essas dúvidas, tá? Então, indo para a nossa parte 3, né, da apresentação. Agora eu vou mostrar para vocês o quadro clínico presente nesses pacientes com esclerose múltipla. Então, o quadro clínico caracteriza-se, na maioria das vezes, por surtos. E o que é um surto, né? Um surto é um novo sintoma com duração de pelo menos 24 horas. Então, a pessoa nunca teve aquele sintoma antes e do nada, surge com esse sintoma, ele vai durar pelo menos 24 horas. É importante que vocês tenham em mente a definição do que seria um surto na esclerose múltipla, porque isso vai nos ajudar a caracterizar qual tipo de esclerose múltipla que essa pessoa tem, que esse paciente tem, e também até mesmo no diagnóstico. Então, aqui são alguns sinais, sintomas e manifestações sugestivas de esclerose múltipla. Primeiramente, a gente tem a neurite óptica, que são escotomas, dor à movimentação ocular, diminuição do reflexo fotomotor e hiperemia da papila óptica. Síndrome cerebelar, é onde a gente vai ter sintomas axiais e apendiculares decorrentes de lesão cerebelar ou de suas vias no tronco encefálico. Diplopia, que são alterações na motricidade ocular extrínseca, causando desalinhamento dos olhos e diplopia. Mielite transversa aguda, que seria a diminuição da sensibilidade com nível sensitivo e da força, mais exaltação dos reflexos nos 4 membros. Fadiga, que é um forte sentimento de cansaço ou de falta de energia física ou mental que interfere nas atividades. Espasticidade, que é o aumento do tônus muscular e resistência ao movimento, mais frequente nos músculos antigravitacionais. Disfunção cognitiva, então, áreas de cognição afetadas incluem a compreensão e uso da fala, a atenção, memória e percepção visual. Dor, a gente tem 2 classificações de dor aqui nesse caso, que seria a primária, que é uma dor em queimação típica de doenças neurológicas, né? E a secundária, que já seria de natureza musculoesquelética, então, decorrente da má postura que a esclerose múltipla pode acarretar, né? Temos também sintomas urinários, que seria urgência miccional, aumento da frequência e incontinência urinária, constipação, que pode ser resultado do intestino neurogênico e de mobilidade ou por acesso limitado de líquidos em razão da imobilidade, intolerância ao calor, que seria aumento de sintomas de fadiga e fraqueza quando ocorre aumento da temperatura ou quando o paciente pratica exercício ou tem febre. E um detalhe importante é que a instalação entre 15 e 50 anos de evolução em recorrência e remissão. Então, esse é o quadro mais típico de esclerose múltipla. E aí, a esclerose múltipla ela vai ter 4 formas de apresentação clínica. Seria uma recorrente remitente, que também é conhecida como surto-remissão. Ela é a forma mais comum da esclerose múltipla. E nela a gente vai ter surtos definidos, que vão levar à recuperação ou não, né, desse paciente, depois desse surto. E um ponto importante é que nesse tipo de apresentação clínica não tem progressão durante o período entre as crises. E a maioria vai evoluir para forma secundariamente progressiva.
Já na forma primariamente progressiva, ela é progressiva desde a sua instalação, e a gente vai ter um declínio das funções neurológicas desde o início, e sem surtos, e a instalação é mais tardia e tem um pior prognóstico. A forma secundariamente progressiva, geralmente, como eu falei anteriormente, ela se inicia na forma recorrente remitente, que é a surto-remissão. Ela evolui para a forma progressiva com ou sem surtos, e a maioria dos pacientes com forma recorrente remitente evolui para secundariamente progressiva. Então, eu deixei isso aqui bem frisado, porque é importante vocês saberem que a forma de surto-remissão, geralmente, ela vai virar secundariamente progressiva, tá? E a recorrente progressiva, que ela é progressiva desde o início e também tem surtos agudos com ou sem recuperação total. A progressão continua durante o período entre as crises também. Aí eu trouxe 4 gráficozinhos para vocês verem. Acredito que eu não tenha falado da síndrome clínica isolada direitinho para vocês, mas adiante a gente vai comentar, tá? Mas aqui é remitente recorrente. Percebam que não tem evolução entre os surtos, né? Então, o paciente vai tendo esses surtos, mas entre um surto e outro a gente não tem nada. E na secundária progressiva, percebo que a gente começa com essa forma remitente, recorrente, né? E depois ela passa a ser progressiva. E na primária progressiva, ela é progressiva desde sempre. Aí, recapitulando, remitente recorrente é a mais comum e ela vai, na maioria das vezes, evoluir para secundária progressiva. Então, red flags no diagnóstico. O que seriam red flags? Seriam bandeiras vermelhas para a gente se atentar de que talvez aquele paciente não tenha esclerose múltipla, talvez seja outra coisa. Então, quais seriam esses sinais que podem nos levar a pensar, poxa, esse paciente não tem esclerose múltipla? Isso não é um sintoma comum da esclerose múltipla, sabe? Então, dentre esses red flags, a gente pode mencionar o início antes dos 10 anos ou depois dos 50 anos, alterações cognitivas graves e precoces, alterações corticais, déficits de instalação súbita e crises convulsivas. Então, se o paciente tiver essas red flags aqui, desconfie de que não possa, talvez não seja esclerose múltipla. Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o diagnóstico. Não tem muito mistério, a gente tem critérios bem definidos, que são os critérios elaborados por McDonald em 2017. Acredito que vocês não precisem saber isso com detalhes, mas talvez ajude na hora de resolver as questões, né? Você ter bem claro como é que se faz o diagnóstico. Então, o diagnóstico da esclerose múltipla, ele está pelos achados clínicos somados aos exames subsidiários. Que exames seriam esses, né? Quais exames seriam? A gente tem a ressonância nuclear magnética, o exame do líquido e potenciais evocados. Mas, gente, na maioria das vezes é feito somente a ressonância magnética, já dá para fechar o diagnóstico só com ela, tá? E o ponto mais importante do diagnóstico é que a gente precisa comprovar uma disseminação no tempo e no espaço. O que seria isso? Basicamente, o paciente tem que ter pelo menos 2 lesões do sistema nervoso central que tenham se instalado em momentos diferentes. Uma única lesão ou uma única lesão em um paciente de alto risco. E o que seria um paciente típico, assim, para você dar o diagnóstico de esclerose múltipla? Fenótipo da esclerose múltipla. Seria uma mulher jovem, com 2 ou mais surtos, com resolução no mínimo parcial dos sintomas. Então, gravem esse fenótipo de paciente com esclerose múltipla. Eu falei para vocês que os critérios são bem definidinhos, né? Que a gente tem os critérios elaborados por McDonald de 2017. E aí eu printei aqui, trouxe para vocês quais são esses critérios. Então vamos lá. Apresentação clínica. Como eu mencionei anteriormente, né? 2 ou mais eventos clínicos, evidência objetiva de 2 ou mais lesões, ou 2 ou mais eventos clínicos, história clara de evento clínico prévio envolvendo lesão em sítio anatômico distinto. E aí, nesse caso, a gente não precisa de nenhuma informação adicional para dar o diagnóstico para o nosso paciente. Outro critério seria 2 ou mais eventos clínicos, evidência clínica objetiva de uma lesão. E aí a disseminação no espaço pode ser demonstrada por evento clínico adicional sugestivo de lesão em outro local no sistema nervoso central
ou ressonância magnética. Outro critério seria um evento clínico, e aí a gente precisa de evidência clínica objetiva de 2 ou mais lesões, que seriam mostrados por um segundo ataque clínico, ou ressonância magnética, ou bandas oligoclonais específicas no líquor. E, por fim, outro critério seria um evento clínico e evidência clínica objetiva de uma lesão, e evento clínico adicional sugestivo de lesão em outro local no sistema nervoso central, ou ressonância magnética. E para a gente provar que essa disseminação no tempo seria um segundo ataque clínico, ou ressonância magnética, ou bandas oligoclonais específicas no líquor. Então, agora, para encerrar a esclerose múltipla, né, a gente vai falar um pouquinho do tratamento, depois do prognóstico, para que vocês ainda estejam acordados. Mas o tratamento ele vai se dividir de acordo com a fase que esse paciente está. Então, se ele tiver tendo um surto, é um tratamento. Se ele tiver estável, entre aspas, é outro tratamento. E para o caso do surto, a gente vai usar metilprednisolona, 1 grama ao dia intravenoso, por 3 a 5 dias. E também a plasmaférese pode ser usada para surtos graves, caso os esteroides falhem. O que é plasmaférese? Não sei se vocês já tiveram contato com esse termo, com essa técnica, mas é basicamente uma hemodiálise onde você vai filtrar e limpar, entre aspas, o plasma do nosso paciente, tá? Na fase de manutenção, a gente tem algumas opções, mas, em suma, a gente vai usar imunomoduladores ou imunossupressores. E a gente tem a beta-interferona 1B, que foi o primeiro medicamento aprovado, e ela vai inibir citocinas pró-inflamatórias. A gente também tem a beta-interferona 1A, que tem um mecanismo de ação bem semelhante ao da beta-interferona 1B. Nós temos também a natalizumab, que ela vai ser usada em imunoterapia, né, um anticorpo monoclonal humanizado recombinante. A gente também tem o acetato de glatiramer, que é muito usado, né, na forma recorrente remitente, mas o mecanismo ainda é um pouco desconhecido. Tem também a fingolimod, que é o primeiro tratamento oral instituído para essa fase de manutenção da esclerose múltipla. E o mecanismo de ação é reduzir a migração de linfócitos para o sistema nervoso central. Por fim, a gente tem alentuzumab, que é um anticorpo monoclonal contra o receptor CD52 de linfócito. Ele é utilizado quando os demais medicamentos não funcionam. Em relação ao prognóstico da esclerose múltipla, a gente tem essa escala expandida do estado de incapacidade, que é uma escala usada mundialmente pelos neurologistas, que ela vai avaliar o grau de incapacidade do nosso paciente. Então, vai de 0 a 10. Então, 0 seria um exame neurológico normal, e 10 seria um paciente já acamado, incapaz de comunicar eficazmente ou comer e deglutir. Então, um paciente com esclerose múltipla, ele pode ter, sei lá, até 0 sintomas, super ativo, trabalhando, sem prejuízo nas suas atividades funcionais, e também pode ficar acamado, né, incapaz de se comunicar. Então, a gente tem uma janela muito grande de sintomas e evolução para esses pacientes, e não dá para bater um martelo, de como vai ser o prognóstico dele, mas a gente tem inúmeras possibilidades que vão variar de acordo com cada indivíduo, com tratamento, com tempo de diagnóstico, enfim, um prognóstico bem variado mesmo. Aí agora a gente vai voltar um pouquinho no nosso caso clínico, agora que a gente já sabe o que é esclerose múltipla, qual é a sua fisiopatologia, quais são os principais sintomas, como se faz o diagnóstico e o tratamento. Acredito que agora tenha ficado mais fácil de resolver esse casinho. Então, quando eu pedi para vocês pensarem em hipóteses diagnósticas, eu já imaginei que vocês iam falar assim, poxa, mas ela basicamente contou que já era esclerose múltipla. Mas, pessoal, dentro da medicina, dentro da neurologia, a gente tem muitas doenças com quadro clínico semelhante. Então é muito importante que vocês trabalhem esse raciocínio clínico e não batam o martelo logo de cara e falem, é X doença. Analisem as outras possibilidades. Esse paciente poderia ter inúmeras outros tipos de doenças, das mais variadas fisiopatologias. Então, assim, reflitam um pouquinho antes de darem um diagnóstico. Eu sei que vocês são estudantes ainda, mas acho que isso vale para tudo, né? A gente tem que pensar nas outras possibilidades. Às vezes tem algo muito claro na nossa frente, mas quando você pensa um pouquinho mais, você percebe que é outra coisa, né?
Enfim, aí essa ressonância magnética da nossa paciente, provavelmente vocês não conseguem, entre aspas, ler, né? Ressonância, vocês não tiveram contato, não tiveram aula de exame de imagem ainda. Mas ela tem algumas anormalidades, sim, tá? E esse não é bem patognomônico da esclerose múltipla. Só vendo que tem tipo umas ondinhas aqui. Eu não vou usar nenhum termo técnico porque não adianta, né? Mas vamos observar bem. Tem umas ondinhas aqui, tipo, parecem vários dedinhos dobrados. Vou mostrar para vocês que sinal é esse agora. Então, isso aqui é o famoso dedo de Dawson. Dedo de Dawson, né? Que na esclerose múltipla corresponde às lesões localizadas na substância branca periventricular com maior eixo perpendicular ao corpo caloso, com aspecto ovoide, relacionadas a alterações inflamatórias ao redor das veias medulares. Blá, 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 blá. Vocês não vão decorar isso, nem precisa, tá? Só quero que vocês entendam que quando vocês verem essas ondulaçõezinhas aqui na ressonância magnética, saibam que isso pode estar relacionado à esclerose múltipla e é basicamente uma inflamação ao redor das veias medulares. Então, inflamação na ressonância magnética, dependendo da ponderação que você está vendo, vai ser branca, tá? Então, ó, vendo aqui que tá mais branquinho? As inflamações ao redor das veias medulares. Mas vamos lá, então. Eu trouxe alguns vídeos sobre conscientização, né? Esclerose múltipla, que é uma doença que ainda tem muito estigma. E eu queria mostrar para vocês pelo menos esse. O próximo, ele é maior, mais complicadinho. Então, eu vou mandar o link para vocês e vocês assistem quando tiverem um tempinho, tá? Não sei se tá saindo som, né? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, uma doença autoimune. Então, as doenças autoimunes são aquelas que o sistema imunológico, ao invés de nos proteger, que é a função básica dele, né, começa a reconhecer partes do nosso corpo como se fosse uma bactéria, um vírus, e começa a inflamar aquele local. Na esclerose múltipla, no caso, o sistema nervoso central, a bainha de mielina dos nervos começam a ser agredidos. E daí surge e se perpetua a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, como toda doença autoimune, é uma doença em que a gente sabe o que acontece, mas nós não sabemos por que acontece. Dessa maneira, não existe claramente nada que possa definitivamente prevenir a doença. O que se recomenda são hábitos de vida saudáveis, uma vez que alguns hábitos aumentam o risco ou estão associados com uma doença de evolução mais grave, como, por exemplo, tabagismo, obesidade e sedentarismo. Os principais sintomas relacionados à esclerose múltipla são sintomas sensitivos, então, por exemplo, uma perda de sensibilidade, formigamentos numa metade do corpo, numa metade do rosto, alterações da visão, como alteração em uma das visões, como se houvesse uma névoa em um dos olhos, visão duplicada, sensação de choque ao encostar o queixo no peito, por exemplo, sensação de urgência urinária, a necessidade de, uma vez que se perceba a bexiga cheia, correr para o banheiro, sintomas motores como incoordenação, a mão fica meio boba, por exemplo, dificuldade para caminhar. O tratamento se baseia hoje, né, no tratamento do surto e o tratamento a longo prazo. O tratamento é contínuo, mas hoje existem diferentes métodos de tratamento. Pode usar um tratamento oral todos os dias, um tratamento mensal, semestral, anual. E o que vai determinar a escolha do tratamento vai ser os fatores que você possa apresentar ao seu médico neurologista. Ele vai, junto com você, paciente, ter uma decisão de saber qual o melhor tratamento naquele momento e depois vai caminhar, né, e acompanhar você nessa jornada. Existem alguns mitos relacionados à esclerose múltipla, de que a esclerose múltipla é uma doença fatal. Isso não é verdade, existe uma confusão da esclerose múltipla com outras doenças neurológicas mais graves e que compartilham em comum o nome esclerose. Se você tem um diagnóstico de esclerose múltipla, procure o seu médico assistente, de preferência alguém com experiência na área, né, seja um neuroimunologista, e aí discuta com eles os diversos tratamentos hoje disponíveis, veja aquele que mais se adequa ao seu estilo de vida e continue tratando para você ter
longos anos, com uma boa qualidade de vida e com a doença sob controle. Bom, pessoal, então agora eu vou apresentar outras doenças minimizantes para vocês. Elas são mais, digamos, menos conhecidas, assim, né? Esclerose múltipla, de fato, uma doença muito falada, que infelizmente ainda existe muito estigma, né? Mas essas que eu vou falar agora, provavelmente vocês nunca ouviram falar, tá? Mas acho importante trazer. Então, primeiramente, o que é a neuromielite óptica, né? Doença de Vick, talvez seja um dos principais diagnósticos diferenciais para esclerose múltipla. É uma doença do espectro da neuromielite óptica, e é uma doença desmielinizante, que afeta predominantemente os olhos e a coluna vertebral. As características a seguir ajudam a diferenciar a neuromielite óptica da esclerose múltipla. A neuromielite óptica ela atinge vários, tipicamente mais de 3 segmentos vertebrais contíguos na medula, enquanto a esclerose múltipla tipicamente acomete um único segmento. Na ressonância magnética, as lesões da substância branca cerebral são incomuns na neuromielite óptica, e a gente viu que na esclerose múltipla essas lesões são comuns, né? Tanto os dedinhos de Dawson. Na ressonância magnética da neuromielite óptica, a morfologia e a distribuição das lesões diferem bastante das lesões da esclerose múltipla. E além disso, na neuromielite óptica, a gente vai ter os anticorpos anti-aquaporina 4. Na esclerose múltipla, não. Então, é algo que ajuda bastante no diagnóstico, né? Neurite óptica, encefalite e mielite associadas a MOG e GG. Então, nesse conjunto, né, de doenças, a gente vai ter anticorpos contra a glicoproteína da mielina, dos oligodendrócitos. Então, é isso que significa MOG e GG, tá? E o fenótipo vai ser semelhante ao da neuromielite óptica, com clínica de neurite óptica, encefalite com lesões desmielinizantes do cérebro, e ou mielite caracterizam a síndrome Monin, né? E estão mais ligadas à doença com curso monofásico quando comparadas à neuromielite óptica. Encefalite disseminada aguda é uma doença desmielinizante aguda do sistema nervoso central, onde vai haver um envolvimento multifocado da substância branca, geralmente é precedida por processo infeccioso ou história de vacinação. Os principais sinais e sintomas são encefalopatia de instalação rápida, mais déficits neurológicos multifocais. Na ressonância magnética, nós vamos ter lesões de substância branca subcorticais profundas, múltiplas e bilaterais. Então, percebam essa ressonância magnética cheia de lesõezinhas brancas, né? Então, essa encefalomielite disseminada aguda. E, por fim, síndrome clínica isolada, que eu comentei que é um dos tipos de manifestação clínica da esclerose múltipla também, né? Geralmente é o primeiro evento neurológico indicativo de doença com esmelinização inflamatória no sistema nervoso central, costuma acontecer em jovens, e na síndrome clínica isolada a gente tem a ausência de febre ou infecção, mais duração sintomática mínima de 24 horas. Alguns pacientes podem desenvolver a esclerose múltipla, e é possível predizer o risco de conversão após o primeiro surto. Então, em suma, costuma ser a primeira manifestação da esclerose múltipla, tá? Vai ser o primeiro evento neurológico indicativo de uma doença com desmielinização. Pessoal, então foi isso sobre esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes. Agradeço muito pela atenção, desejo boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar um e-mail, um WhatsApp. Deixei aqui até um Instagram da nossa Liga de Neurologia. Fiquem à vontade para me perguntar, para tirar dúvidas, eu coloco à disposição. Eu agradeço muito pelo convite.